Vamos agora falar dessa questão crucial da sobrevivência das famílias, das pessoas em desespero. E eu notei isso, eu já vinha anotando nesses últimos dias, com pessoas falando em desespero. Hoje, no grupo SOS Agro Rio Grande do Sul, comandado pela Grazi Camargo, houve ali um destempero e eu resolvi tomar uma providência, consultar o meu amigo o Roberto Nicola, o doutor Roberto Nicola, psiquiatra especializado nessas situações de desespero. Eu vou pedir toda a atenção aos senhores, porque eu próprio estou tentando evitar de usar a palavra, parece uma bobagem, né? Mas, enfim, é uma necessidade que a gente não caia, tanto nem no sensacionalismo e também na banalidade. Liguei para o Dr. Roberto Nicola, ele nos gravou uma recomendação às famílias que estão desesperadas e passando por esse problema. Então, vamos ouvir a palavra balizada de um profissional de saúde, um psiquiatra, sobre esse assunto, desse desespero que se abate sobre a população gaúcha. Veja o depoimento, ouça o depoimento do Dr. Roberto Nicola. Alguns momentos de crise financeira, onde que a pessoa não vê saída, né? Momentos onde que tu tem várias quebras, assim, e as coisas vão piorando e parece que tu entra num círculo que não tem fim, né? A pessoa pode buscar o findar da vida, né? Como uma fuga dos problemas que perseguem ela, né? Então, a questão financeira ela tem muito a ver com a saúde mental, né? Então, essas secas repentinas, seguidas, perdão, né? De um ano, e depois tem um outro ano de seca, e depois tem um outro ano de seca, de alguma forma vai combalindo, vai prejudicando, a pessoa vai entrando numa perspectiva mais negativa e começa a observar tudo nessa perspectiva também, né? E pode entrar num quadro mais depressivo, né? Um quadro mais impulsivo, pode entrar na questão do uso de álcool, drogas, né? Até como um subterfúgio para fugir da própria realidade, né? O que eu acredito, né? Falar sobre o suicídio, né? Com famílias, né? Do ponto de vista, digamos, terapêutico, assim, entender o que leva, qual que é às vezes juntar a família com um psicólogo, com um psiquiatra, e isso é benéfico, isso não aumenta, né, os níveis de suicídio, tá? Isso eu acho que é mais uma ação de oferecer acolhimento a quem está sofrendo, tá? Isso diminui o risco, né? E dependendo do tipo que tu vai, o jeito que tu vai lidar com o assunto, né? Por exemplo, uma matéria muito sensacionalista, assim, trazendo, nossa, está morrendo um monte de gente, o agro tá acontecendo esse monte de secas, o agro está cada vez pior, o governo não está ajudando, blá, blá, blá. Se tu começar a apontar assim, tu pode aumentar o desespero, né, nas pessoas, e tu pode, daqui a pouco, realçar esse sofrer, né? E, infelizmente, não estaria fugindo muito do contexto, né? Das secas, até da questão do governo, né? Mas o que poderia ser feito, né? Então, o jeito que tu lidar com esse assunto sobre suicídio vai diferenciar o que pode aumentar o estresse, o sofrer, e o que pode ofertar o acolhimento, né? Então, uma coisa que eu aprendi na minha formação psiquiátrica é que tem que ser falado, tá? Tem que ser falado, mas sempre com algum profissional, né? Que tem um entendimento da área para alertar as causas, que nem aquele programa que a gente fez, né? Falando sobre depressão, sobre a depressão no campo, sobre o sofrimento. Isso, de alguma forma, mostra a realidade, mas também mostra também os caminhos para enfrentamento disso, né? Então, às vezes, só quando mostra a realidade nua e crua
e sem oferecer esse acolhimento, daí fica ruim, daí pode até aumentar os índices daqui a pouco de sofrimento da população. Mas se a gente botar numa perspectiva de acolhimento e tratamento, daí até reduz e é aconselhável fazer sim. Aconselhável fazer sim, fizemos a nossa parte, vamos estar sempre pensando no bem da sociedade, sem escândalo, sem sensacionalismo, sem hipocrisia também, mas com muito acolhimento, com muito amor, né? E com muita união. Eu acho que as pessoas, os vizinhos, têm que se unir nesse momento. Estamos fazendo a nossa parte, o senador Luiz Carlos Reis trouxe uma boa notícia, provavelmente até a semana que vem o Conselho Monetário Nacional vai confirmar a prorrogação das dívidas, os gerentes de bancos vão ter paciência, sim, e nós vamos seguir em recuperação do agro brasileiro, o agro gaúcho.